Ouve só essa citação. Nunca me achei um cara vaidoso, mas não tenho como esconder que este livro é um ato de pura vaidade. Não tenho nada de importante a dizer e o poder da minha opinião não vai além de alguns metros da minha mesa de trabalho e alguns centímetros da minha mesa de refeição. Mesmo assim, resolvi escrever, porque esse era o meu sonho de criança. Bom, esse é um trecho do livro Escolhedores de Sagu e está comigo aqui no estúdio o autor desta obra, Marco Aurélio Barbiero. Um prazer te receber aqui, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer vir aqui para divulgar e conversar com vocês, né, sobre o meu livro, que demorou tanto para sair e que, como eu disse, um ato de vaidade. Pois é, a gente quer saber mais sobre isso, mas antes eu quero fazer uma breve apresentação tua, viu, Marco? Para que as pessoas possam te conhecer ainda melhor. Marco Aurélio Barbiero é natural de Sananduva, é formado em Ciências da Computação, já foi programador, analista de sistemas e professor. Hoje é um servidor público da Receita Federal. Escolhedores de Sagu é sua primeira obra, certo, Marco Aurélio? E, certamente, pelo teu desejo, outras virão. Eu gosto muito de escrever e assunto não falta, né? Principalmente quando a gente trabalha com crônicas, que qualquer assunto rende muito. Agora, Marco, eu de imediato quero saber por que Escolhedores de Sagu. Foi de uma observação, assim, a gente percebe às vezes nos self-services aí, o pessoal procurando um bifezinho caprichado, procurando a folha mais tenra de alface e trancando a fila, né? Então eu quis mostrar assim que existem pessoas que, mesmo não tendo muita diferença entre uma bolinha e outra do sagu, ele vai lá escolher a bolinha perfeita, a mais redondinha, a maior, a mais... É um tipo de pessoa que costuma, assim, irritar um pouco durante os almoços, né? Você é um escolhedor de sagu, Marco Aurélio? Não, eu procuro não ser. Depois que eu observei e escrevi, eu tento ser rápido, né? Perfeito. Mas acho que eu já fui um escolhedor, sim, de sagu. Joga para um lado, joga para o outro. Há quem diga que entre tantas sobremesas deliciosas num buffet, o sagu acaba sendo o preferido de muita gente também, né? Para mim é a sobremesa preferida, né? Gosto muito. E nessa percepção aí, né? Porque eu sou um cara mal-humorado. E quando estou com fome, eu sou mais mal-humorado ainda. Então, em vez de eu sair atirando pedras nas pessoas, eu resolvi escrever sobre isso. E teve bastante aceitação, porque é uma coisa que irrita bastante gente, né? Agora, Marco Aurélio, assim como outras formas de arte, a literatura talvez seja uma forma de você extrapolar um pouco daquilo que se pensa e se sente e muitas vezes não dá para dizer para o outro? Exatamente. É uma forma, é praticamente uma terapia escrever, né? Aqui nós temos, eu nem sei quantas crônicas, mas deve ser um décimo do que a gente produz assim num ano. A maioria você mais rasga. Mais de 20, com certeza, né? Isso aí, em torno disso, em torno de 20. A maioria a gente não passa adiante porque não ficam boas, porque não tem continuidade. Mas só o fato de você escrever, né, já te dá libera um pouco a alma, sabe? Agora, você nasceu em Sananduva e construiu tua vida profissional e teus estudos aqui em Passo Fundo, né? Mas desde a infância, Marco Aurélio, você era então uma criança atenta que gostava de ler ou isso veio com o amadurecimento, com o passar dos anos? Não, eu sempre li muito. Na minha infância tinha muito problema de saúde, então eu lia de tudo. O que caísse na minha mão, eu lia. E fui tomando gostos, mas escrever mesmo, eu escrevo há uns 10 anos, mais ou menos. Agora é interessante, porque normalmente o perfil, e aí eu vou falar de um senso comum, né? O perfil de quem faz ciências da computação, né? Acaba não tendo muita relação com a literatura a princípio, né? Você foge um pouco dessa regra.
gosto, né? E aquela parte científica, ela é, como é que eu vou dizer? Ela pressiona muito. Você tem que achar uma saída. O serviço público também, ele te pressiona demais e você tem que achar uma saída. O pessoal joga futebol, o pessoal faz música, como o Raul Bueira, por exemplo, toca, compõe, tem gente que pinta. Eu resolvi escrever, porque, em primeiro lugar, minha voz é terrível, né? E desenhar uma linha reta com uma régua eu consigo. Restaria a dança, quem sabe, né? Dança, o quadril duro, vai Não muito ia dar pro lado, certo. não ia funcionar. A literatura é um ponto de saída, assim, um escape muito bom, viu? E fácil de conseguir, um pedacinho de papel, uma caneta. Agora, impressionante isso que você contou, Marco Aurélio, que é a tua infância com algumas doenças, talvez uma criança um pouquinho mais doente. O jornalista Ednei Silvestre passou por a mesma experiência de família humilde, muito doente, encontrou nos livros a companhia, né? Fica aí o alerta para que não só a criança doente tenha mais acesso ao livro, mas que tantos outros pais possam oferecer para os filhos. Eu acho que é importante isso, né, de expor a criança à literatura, qualquer literatura. Algumas são mais pesadas. Eu até conversava com um colega sobre Machado de Assis, né, que eu tive que ler Machado de Assis na escola e eu não gostava. Então, algum tipo de literatura tem que ficar para mais tarde. Machado de Assis é um caso, né? Quando a gente tem mais maturidade, a gente consegue entender melhor e dar risada. O que parecia livros chatos, hoje eu leio como se fosse uma piada, é uma crônica alegre, né? Eu gosto muito agora, né? Agora, você tem filhos? Não sei se você é pai. Tenho um filho de 17 anos e uma filha de 4 anos. Certamente eles tiveram contato e têm com a leitura, oferecido pelo pai. Sim, sempre. A gente tem uma pequena biblioteca em casa, né? E se é uma coisa que a gente nem discute, é quando ele diz, eu preciso de tal livro. Tá, só me diz qual é o autor e vamos atrás, né? É um investimento que vale a pena. Vale muito a pena. Depois a gente consegue discutir com eles também, né? Não com a Laura, que tem 4 anos, né? Ela discute sozinha com a gente e manda, mas com o Pedro a gente consegue conversar com ele, tem uma conversa um pouco mais elevada, né? Um nível mais elevado. Agora, Marco Aurélio, você, por gostar de escrever este gênero, que é a crônica, acaba tendo que ser um grande observador do cotidiano. Essa é a tua rotina também? Sempre de olho, né? Agora há pouco eu estava subindo para o PF aqui e parei na sinaleira e vejo o professor Kipper. E aí, na hora, já me lembrei de uma época que eu peguei carona no mesmo Fusquinha dele, há 22 anos atrás, e na subida da Avenida Brasil... esse carro, hein? Na subida da Avenida Brasil, ele olhou assim, agora vou ter que cobrar mais caro. Tinha zerado ali no velocímetro. Tá. Ele já deve ter zerado mais umas 2 ou 3 vezes. Isso rende uma crônica. Olha só. Todo o dia a dia rende uma crônica, sabe? Quem chega até a Receita Federal, por exemplo, não sei se o teu setor envolve o atendimento, o contato com o público, mas talvez possa, nessa pessoa, também render uma boa história. Sempre, né? Sempre tem pessoas muito... gostam de conversar, gostam de contar a história, né? E ali é um bom lugar para conversar, né? Não no atendimento ali embaixo, mas com certeza. Lá com a gente tomando um cafezinho, talvez seja mais tranquilo. E a gente vê que tem muita gente que guarda muita história, então você nunca pode desprezar alguém só por olhar assim, dizer, não, esse cara aí é um cara que não tem cultura, alguma coisa. Você tem que conversar um pouquinho e você encontra ali pessoas com histórias maravilhosas. Que legal. A gente quer saber mais, principalmente sobre Escolhedores de Sagu. Que crônicas são essas? Que histórias são essas que você nos conta? Depois do intervalo, a gente volta a conversar com Marco Aurélio Barbiero, o autor do livro Escolhedores de Sagu.